Olá, senhores. Bom dia a todos. Esse é o canal Antônio Vieira, sou o professor Vieira e vamos dar continuidade ao estudo que estávamos fazendo sobre a projeção plana polar estereográfica. Na aula passada, nós provamos que a projeção estereográfica não deforma os ângulos, partindo de uma condição de que um ângulo U formado entre duas curvas na esfera fosse igual ao ângulo U formado entre as imagens dessas duas curvas lá no plano de projeção, na projeção estereográfica. Então fizemos isso, demonstramos como se fosse um teorema, que esse ângulo U na esfera fosse igual ao ângulo linha lá no plano de projeção. Esse foi o método 1. Nesta aula, vamos analisar um método chamado método 2. Esse método 2 que nós vamos analisar, ele está baseado nas funções analíticas de variável complexa. A variável complexa é uma ferramenta extremamente poderosa que os engenheiros devem lançar mão dela e os estudantes de engenharia devem procurar estudá-la, porque ela é uma ferramenta que pode ser usada para a vida toda do engenheiro e permite que ele faça aquela migração que eu já me referi a vocês naquele papo sobre profissões do futuro, né, em que uma profissão pode terminar e o profissional, para garantir a empregabilidade, deve migrar para outros campos. E essa função de variável complexa é uma ferramenta muito poderosa na engenharia para o profissional, não a despreze. Bom, nós vamos então recordar um pouco do que seja a função de variável complexa, né? Nós temos aqui a esfera, né? Essa esfera que vai ser projetada ou ter a sua correspondência com um plano. Esse plano aqui, nós vamos definir a posição desse ponto em termos da variável complexa, né? Imaginando aqui, e formando aqui no plano da projeção estereográfica, essa posição do ponto correspondente a esse ponto aqui, que está situado no hemisfério sul, tem colatitude delta e tem longitude lambda, né? Nós passamos aqui o eixo do X, como sendo uma transformada do meridiano que passa por Greenwich, o eixo Y perpendicular a ele, e aqui então no plano de projeção está marcada a longitude desse ponto P, que tem essa colatitude marcada. Aqui então é o eixo X com a longitude marcada para posicionar o ponto P. Então já vimos na aula passada, que são até de coordenadas polares. A variável complexa, ela pode ser definida dessa maneira aqui, recordando. Esse Z seria igual a um X mais um I lambda. Essa seria a variável complexa. Esse seria um número complexo. O complexo conjugado seria, por exemplo, o X menos o Y. Seria o complexo conjugado desse número complexo Z. Então, nós vimos aqui que esse Z que é o módulo do complexo, esse Z é igual a 2R tangente de delta sobre 2. Já vimos isso na aula passada, já chegamos a essa conclusão. E aqui, no plano complexo, essa coordenada X do ponto complexo é dado por essa expressão. Seria o módulo de Z pelo cosseno de lambda e o Y sendo o módulo de Z pelo seno de lambda. Estariam eles aqui.
Então, com isso, substituindo aqui, nós teríamos uma função de variável complexa. Esta função aqui, esse x aqui e o y, seria então aqui, z seria igual a 2r tangente de delta sobre 2, eu vou botar em módulo para não ficar muito grande a expressão, não precisamos mais dessa figura. Então o z seria igual ao módulo de z cosseno de lambda mais, botando aqui entre parênteses o z, mais i seno de lambda, direitinho aqui, tá? Então essa seria essa função de variável complexa, fazendo essa recordação. Esse parêntese aqui, ele foi colocado numa forma assim mais simplificada, mais contrata, por Euler. Por Euler, em alemão. Euler era um matemático francês que viveu a vida dele toda na Rússia, no século, assim, matemático do século XVIII. Então essa expressão aqui do número complexo ficaria sendo o módulo de z é elevado a i lambda, sendo i, esse i aqui, i é igual a raiz quadrada de menos 1, é a unidade dos números imaginários. Essa unidade dos números imaginários, ela surgiu já há muito tempo atrás, quando se precisava determinar raízes de equação do tipo, por exemplo, x2 mais 4 é igual a 0. Então aqui ficava ali x2 igual a menos 4, x é igual a raiz quadrada de menos 4, que não era possível, não se sabia, né? O Gauss foi um dos idealizadores desse número complexo, desenvolveu bastante a função de variável complexa, e é interessante esse enfoque que nós vamos fazer aqui sobre a função de variável complexa, porque dará base para entender a teoria da projeção UTM, que se baseia na projeção conforme de Gauss. Na projeção de conforme de Gauss, ele determinou a sua projeção com base na função de variável complexa. Então é interessante perceber bem isso, fazer essa recordação. Bom, então isso aqui seria a questão de Euler, né? I, z igual e lambda, né? Isso aqui então também é chamada, essa expressão aqui também é chamada de, como se ela representasse a esfera de Riemann, porque todo plano complexo, todo plano ali complexo, que agora estamos considerando a projeção estereográfica como sendo um plano complexo, pertencente ao campo dos complexos, ela é transformada totalmente numa esfera. E essa esfera ficou sendo conhecida com o nome de esfera de Riemann, né? Então vamos então agora ver a conceituação de uma função analítica. Então uma função assim chamada f de z sendo igual a um x de delta lambda mais um i de delta lambda seria uma função analítica de variável complexa, onde essa parte aqui seria a parte real e essa parte aqui seria a parte imaginária da função. Então nessa expressão, delta e lambda pertencem ao campo dos reais, delta e lambda pertencem ao conjunto dos reais.
O delta, o domínio de delta nós já vimos na aula passada, ele varia, o delta varia de zero, não, vamos chamar de mais zero, porque se fizéssemos ele variar até π, o delta de 0 a π, ele iria do polo norte até o polo sul e teríamos o mapa mundi. E se fizermos o delta variar de 0 até π sobre 2, até 90 graus, então nós teríamos mapeado somente um hemisfério. E a longitude, vimos também na aula passada que o domínio da longitude vai de 0 até π. Se quisermos mapear todo um hemisfério, né? E de 0 a menos π, o outro hemisfério, isso aqui para oeste e isso aqui girando para este. Então teríamos mais ou menos π a 180 graus, tudo direitinho. Então temos aqui o domínio dessas variáveis que pertencem aos reais, né? O conjunto dos reais. Então essa é uma função de variável complexa, assim, numa forma genérica, né? E no século XVIII, dois matemáticos, assim, Cauchy e Riemann, eles estabeleceram condições para que uma função analítica de variável complexa pudesse ser considerada analítica. Então, ela tem que obedecer, essa função tem que obedecer a condições que ficaram sendo chamadas de condições de Cauchy-Riemann, abreviadamente, e essas condições eram as seguintes. A derivada de x em relação a delta teria que ser igual à derivada de y em relação a lambda. Ou o e, né? A outra parte da condição seria cruzada. A derivada de x, de onde x, de onde lambda, seria igual ao sinal trocado, né? Da derivada de y em relação ao delta, a colatitude. Então essas seriam então as condições de Riemann-Cauchy para que uma função fosse considerada analítica. E qual é a importância dessas condições? Então essas derivadas, nós sabemos que a derivada de uma função, ela está geometricamente relacionada com a tangente à curva daquela função. Então essas expressões aqui permitem dizer, então, que a derivada existe em todos os pontos. Então a tangente às curvas existe em todos os pontos. Então não existem vértices, curvas fazendo um vértice, tendo uma descontinuidade. Então, por exemplo, no nosso caso que estamos analisando na cartografia, quer dizer que os paralelos e os meridianos são curvas contínuas e continuamente deriváveis. Não existem, assim, pontos angulosos. Em outras áreas de engenharia, como na termodinâmica, em que se pode, por exemplo, esquentar uma barra de ferro numa extremidade com maçarico, e a temperatura do ferro, né, vai se transmitindo molécula a molécula, vai diminuindo, se propagando até a outra extremidade da barra de ferro, né? Então ali esse fluxo de calor, ele tem também, pode ser interpretado como linhas de nível, né? Tem umas linhas de potencial e umas linhas de velocidade de propagação da temperatura, né? A mesma coisa em outras áreas, na oceanografia, né? Tem as correntes marítimas definidas, então o potencial
lá no mar, entre duas massas d'água, define ali um potencial de velocidade, e as outras linhas definem essas outras linhas do campo. Todas essas linhas são perpendiculares, são ortogonais. Essas derivadas aqui também estão ligadas à questão de as tangentes a uma família de curvas são ortogonais às tangentes às outras famílias de curvas. Então uma condição para que a projeção seja conforme. Então, para nós provarmos por esse método 2 que a projeção estereográfica não deforma os ângulos, nós vamos então fazer um teste aplicando essas condições de Cauchy-Riemann. Nós temos então aqui, nessas funções genéricas aqui, vou colocar ela aqui em cima novamente, que essa função de z seria igual, o xy seria igual a 2, bom, deixar ela aqui na forma genérica mesmo, x de delta lambda mais y de delta lambda. Bom, quem é o x? O x está aqui. Estamos com o x aqui. X é igual a z, esse módulo de z, né? Então o x vai ser o módulo de z. O módulo de z vai ser aquele m na aula passada, né? O m vai ser igual a 2r tangente de delta sobre 2. Módulo de z cosseno de lambda. E o y será igual, analogamente ao módulo de z, que é 2 tangente de delta sobre 2, seno de lambda. Então, o que nós temos que provar aqui é que as condições, o que temos que verificar, é que as condições de Riemann-Cauchy são satisfeitas. Então, por exemplo, vamos aqui achar quanto vale de Ronde x, de Ronde y. Eu falo de Ronde, quando eu aprendi, essa letra grega chamava-se de Ronde. Se vocês virem professores mais modernos, eles falam dx, de delta, né? Mas isso é o d mais como se fosse uma função de uma variável só. Quando são duas variáveis, variável bidimensional ou tridimensional, as derivadas parciais eu aprendi chamando assim de Ronde, não delta. Então vamos ver quanto é de Ronde x, de Ronde delta. Esse de Ronde x, de Ronde delta é a derivada parcial. Quer dizer que vai se derivar o x considerando o lambda constante. Então, de Ronde x de Ronde x de Ronde delta vai ser igual a derivada aqui em relação ao delta, o 2r é constante, 2r. Aqui a derivada da tangente é secante ao quadrado. Secante ao quadrado de delta sobre 2 vezes a derivada aqui do argumento. Derivada de delta sobre 2 é 1/2. É 1/2. Então aqui, esse 2 cancela com esse 2. E no caso aqui, a parte de cosseno de delta é constante, ele também não se altera na derivação. Então nós temos aqui, para derivada parcial em relação ao delta, sendo igual a R secante ao quadrado de delta sobre 2 vezes cosseno de delta, cosseno de lambda, né? Porque a longitude é constante. Bom, já está lá aqui. Vamos achar agora a derivada parcial de y em relação a x.
y em relação à longitude. Vamos considerar agora a longitude variando e a colatitude constante. Então nós temos aqui a expressão aqui seria, já apaguei ali, né? Seria o y é igual a 2r tangente de delta sobre 2 vezes o seno de lambda, né? O seno de lambda que seria aquele módulo vezes o seno. Bom, então o de Rho de y, de Rho de lambda seria igual. Agora o delta é constante, então todo esse fator aqui não se altera, que ele é constante. 2r tangente de delta sobre 2, e a derivada então é em cima do seno de delta. Derivada do seno é o cosseno de delta. Bom, então nós temos aqui que d Rho de y, d Rho de delta é igual a 2r tangente de delta sobre 2 cosseno de delta. Pronto, já temos aqui. Tá? Aí ficamos ali com aquelas duas expressões e eu pergunto a vocês, são iguais? Essas duas expressões são iguais se r secante de delta sobre 2 for igual a 2r tangente de delta sobre 2. São iguais? Isso é um probleminha agora de trigonometria, aquele de transformação de expressões para que fiquem iguais uma à outra. Então nós temos aqui, por exemplo, é como se tivéssemos lá na trigonometria r secante ao quadrado de delta sobre 2 sendo igual a 2r tangente de delta sobre 2. Então, lá na trigonometria, como é que se fazia para provar essa igualdade? Bom, ia se aplicando transformações num dos membros até que ela se tornasse igual à expressão do outro membro. Isso vai demorar. Na prática, nós podemos acelerar fazendo uma substituição de um valor conhecido da variável e ver se dá o mesmo valor. Então, por exemplo, vamos considerar que delta seja igual a 90 graus. Vamos considerar que delta seja igual a 90 graus. Então vamos ver. Aqui ficaria R, a secante é o inverso do cosseno. 1 sobre o cosseno, delta sobre 2, delta é 90, aqui vai dar 45 graus. Ao quadrado, pronto, isso aqui é secante ao quadrado, é igual a 2R tangente. Tangente de 90 graus sobre 2. O delta vale 90 graus. Então, quanto é 90 sobre 2 dá 45 graus. Tangente de 45 graus é 1. Então, isso aqui vale 1. Podemos tirar. 2R. E aqui, cosseno de 45 graus, esse cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Esse 2 vem aqui para cima, né? Para o numerador. Que ao quadrado fica 4 aqui e raiz de 2 fica 2. Então aqui fica 4 sobre 2. Ora, 4 sobre 2, 4 sobre 2 dá 2. 2R. Pronto. Então isso aqui, 2R é igual a 2R. Então realmente, essa expressão é igual a essa. E isso aqui então permite dizer que d Rho de x, d Rho de delta é igual ao d Rho de y, d Rho de lambda. Que provou-se então que a primeira condição de Riemann-Cauchy estava satisfeita. Realmente, então, é uma função analítica
de variável complexa, e essa função, sendo analítica de variável complexa, ela estabelece a correspondência biunívoca entre dois conjuntos de tal modo que essa transformação seja conforme, ou seja, não deforma os ângulos. É uma maneira de usar a função de variável complexa. Só para fazer essa parte aqui. Então o x é igual a 2r, repetindo aqui, 2r, tangente de delta sobre 2 cosseno de delta, o y igual a 2r, tangente de delta sobre 2 seno de delta. Derrom de x, derrom de lambda. Derrom de x, derrom de lambda vai ser igual, vamos variar em relação ao lambda, então essa parte aqui é constante. Vou botar um igualzinho aqui caprichado. 2r, tangente de delta sobre 2, variando em relação a lambda, né? Derivada de cosseno de lambda é menos seno de lambda. Eu vou botar um menos aqui e já boto aqui o seno de lambda. Tá ele aqui. Então isso dá um menos aqui. Estou com ela ali. E quanto é o derrom de y, derrom de lambda, derrom de delta? Aqui ele vem em relação a lambda, delta constante, e nesse segundo membro vamos derivar em relação ao delta, derrom de delta. A longitude é constante. Então, derrom de y, derrom de delta, então o lambda é constante, nós ficamos com isso aqui sendo variável, delta variável. Então vai nos dar 2R é constante, a derivada de tangente é secante ao quadrado de delta sobre 2 vezes 1/2 e a longitude é constante, e fica aqui então o seno de lambda, porque ela é constante. Está ela aqui. Aqui o 2, né, esse 2 cai com esse 2, podemos tirá-lo aqui. E caímos aqui novamente que R secante ao quadrado de delta teria que ser igual a 2R secante ao quadrado de delta. Já vimos que isso daí é verdade. E aqui então tem o sinal negativo. Então isso aqui também é verdade. Derrom de x, derrom de lambda é igual a menos derrom de y, derrom de delta. Então, derrom de x, derrom de lambda é igual, sinal contrário, derrom de y, derrom de delta. Então as condições de Riemann-Cauchy são satisfeitas para essa transformação de pontos, de figuras da esfera para o plano, considerando a projeção estereográfica como um plano complexo. Então, usando a variável complexa, nós entramos ali pelas condições de Riemann-Cauchy e que elas sendo satisfeitas garante que essa transformação é conforme e, sendo conforme, não deforma os ângulos. Então assim fica mostrado esse método 2, provando que a projeção estereográfica não deforma os ângulos. Então, senhores, se gostaram dessa aula, deem aí o seu like e divulguem essas aulas para outros profissionais, para outros estudantes, para que eles tomem conhecimento e reforcem a sua bagagem, a bagagem para um futuro que virá aí pela frente, e é preciso estarmos preparados, principalmente vocês, preparados para enfrentá-lo. Então, até a vista, pessoal!